Todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos alegres nessa manhã porque nós pertencemos a um Deus, a um Pai de amor tão bom. Sejam muito bem-vindos vocês que nos assistem aí pelo nosso YouTube. Os nossos visitantes aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de festa. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, não é mesmo? E hoje é a festa, a comidinha especial, hoje é a troca de presente, beijinhos, abraços, declarações e expressões de amor e de carinho por alguém que nos ensinou, que nos deu a vida e que cometeu erros, porque pais cometem erros na trajetória, filhos também, é uma relação onde existe erros, mas nós queremos hoje pela manhã não somente festejar o Dia dos Pais, mas também honrar o nosso Pai Celeste. Então eu vou pedir, se você quiser, se colocar em pé. Vamos louvar esse Pai que nunca falhou, esse Pai maravilhoso que está sempre presente na nossa vida. Ele é o Santo dos Santos. Por isso nós vamos declarar nessa manhã: Santo, 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 nós te louvamos. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, Ele é digno, digno. Aleluia, Jesus. Nós declaramos, Senhor, nesta manhã, todo o nosso louvor a Ti. Essa canção diz que cedo de manhã cantaremos Teu louvor. O salmista já disse isso. Deus, que nesse lugar
nós possamos nos alegrar em Ti. Que toda a expressão do nosso louvor nessa manhã, o nosso Pai Celeste, seja o nosso cantar, seja o nosso falar, seja o erguer das mãos, o bater palmas, seja o dobrar dos nossos joelhos, seja o render nossos corações, seja tão somente para engrandecer o Teu nome, que é santo, santo, santo. Por isso, Deus, nós Te celebramos, nós queremos dizer: vem, Senhor, Tu és o nosso Rei. As palmas continuam louvando ao Senhor. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Lá do início. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Aleluia. Toda a criação se coloca diante de Deus. Amém. Ele é o dono das estrelas. Recentemente, semana passada, nós estivemos no Rio de Janeiro. Eu fui visitar os meus pais. E alguns sabem, né? Meu pai é portador de Alzheimer. E ele
tem essa enfermidade. Ele começou cedo. E todos sabem que o esquecimento vai vindo, ele já está numa fase avançada. E eu fui honrar o meu pai, honro todos os dias, sou muito grata ao pai que Deus me deu. E eu pude abraçar, beijar, dizer amo o Senhor, não esqueça de mim, embora ele esquece. E uma das coisas que me chama sempre a atenção, nos momentos em que nós estamos cantando, ele também, né, atuou como músico espetacular e regeu muitos corais. E quando nós estávamos ali no momento de cantar, e a gente começa a cantar hinos do cantor cristão, né, dos corais que ele acabava ensinando, e houve um momento que o Esdras pediu para que ele orasse. Meus queridos, ele pode esquecer a esposa, os filhos, quantos filhos tem, que idade ele tem, porque às vezes ele acha que é meu filho. Mas uma coisa ele não esquece: o Pai de amor, o Pai eterno. Ele louva, a sua oração é coerente. Ele não esquece. Pode ser que chegue, o pastor aqui como médico pode nos dizer, pode ser que a doença faça que ele esqueça em algum momento tudo isso, eu não posso dizer, mas hoje, ainda em fase avançada, ele sabe quem é o dono das estrelas. E ele sabe que essa enfermidade foi dada por Deus. Deus pode curar, mas também, se ele for propósito maior, não. Mas o meu Pai louva o dono das estrelas. E em sua oração ele sempre diz isso. E é algo que fica no meu coração. Que apesar do Alzheimer, apesar das dificuldades, ele sabe quem é o dono das estrelas. E você? Você que está em casa, meu querido, sabe quem é o dono das estrelas? Sabe quem é aquele que cuida de você quando você chora? Lembre-se que, às vezes, as dores, as situações que enfrentamos, não é dada por outra pessoa, senão por Deus, para nos ensinar. Para que nós possamos confessar quem é o dono das estrelas, do céu, dos mares, da natureza, de cada um de nós. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Das estrelas, Ele é, e tudo que Ele faz é bom.
Bom dia, graça e paz, para sempre Ele será. Você pode se assentar na presença do Senhor. Bom dia a todos que estão conosco. Graças a Deus por essa bendita promessa. Aquele que é, sempre será. É difícil a gente pensar num ser que não muda, que não enfrenta mudança. A gente muda, a gente envelhece, os cabelos ficam brancos. Na verdade, a gente sente menos força. Não no caso do Mauri. O Mauri é imutável em força. Que homem de força esse Mauri, viu? Homem forte, né? Não é assim que Deus diz para Gideão? Você é forte. Mas nós mudamos, e pensar em alguém que não muda. Já pensou? A gente chega diante de Deus hoje, da maneira como nós estamos, e Deus diz: eu te amo. Amanhã depois a gente, sei lá, a gente faz aquilo que não deveria, a gente não corresponde aquilo que deveríamos corresponder com a nossa vida, e Deus continua dizendo: eu te amo. A gente que não acredita, né? A gente pensa que Deus muda. Quando a gente se chega diante de Deus assim, com a consciência de não, agora eu cumpri tudo, fiz tudo, a gente diz: agora Deus me ama. Mas quando a gente chega a uma situação menos aceitável da nossa própria visão, a gente acha que Deus diz: não, você não veio à igreja, você não fez isso. A Bíblia diz que o amor de Deus não muda. Ele é e sempre será o mesmo. Aliás, o profeta Isaías diz isso. Deus diz isso através do profeta: eu, o Senhor, não mudo. É um ser imutável. Como nós temos dificuldade de nos relacionarmos com essas verdades acerca de Deus, não é? Por quê? Porque nós enfrentamos mudança. Porém, Deus não muda. Confie, continue confiando no amor, na misericórdia e na graça de Deus sobre sua vida. Esteja você onde estiver, esteja você como estiver, Deus, o Senhor, não muda. Glória a Deus por isso. Queria que nós tivéssemos um tempo de oração, e para nós orarmos nessa manhã especial, né, que nós celebramos no Brasil o Dia dos Pais. Em inglês seria Father Day, para vocês que não conhecem inglês. Estou brincando. Em espanhol seria Dia de los Padres. E outras línguas mais que eu conheço, não quero versá-las aqui agora. Brincadeira, gente. Nesse dia especial que nós celebramos o Dia dos Pais, uma pergunta tem perturbado o meu coração. Eu queria orar nesse sentido com você. Para você que é pai, parabéns pelo seu dia. Não sei se vocês têm percebido como essa figura paterna tem sido desconstruída em nossa sociedade. E eu não digo assim, uma guerra cultural para desconstruir a figura paterna. Não, essa desconstrução é fruto de omissão, de abandono, de violência, de abuso, e que sempre é colocada como um ícone, né? O pai que abusa, o pai que abandona, e essa figura tem sido desconstruída. Ontem nós estávamos fazendo um trabalho junto com a igreja na comunidade que a gente tem apoiado, e o pessoal estava aqui, algumas pessoas estavam lá, e as filas eram muitas mulheres, e eu perguntei: onde estão os homens aqui? E algumas mulheres levantaram a mão e disseram: nós somos pai e mãe. E é verdade. Essa ausência, essa omissão e esse abandono paterno tem desconstruído muito essa visão. Eu queria orar nessa manhã pensando num texto que Jesus, que nos ensinou o que é paternidade, ou como ter um relacionamento com o verdadeiro pai, e nos apresenta Deus como pai. Ele fala no capítulo 5 de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia aí, capítulo 5 de Mateus. Quando Jesus vai falar sobre a oração, no versículo 5, no capítulo 5 não, capítulo 6, tá? Desculpa. É 6:5. Ele fala sobre a oração, e na oração ele traz essa figura paterna. Veja, a maioria das religiões se relacionam com a divindade, um ser que é maior, que é mais sábio, que é mais poderoso, mas que está no seu lugar e precisa de várias ofertas, sacrifícios, um processo longo para se chegar até ele, mas é uma divindade que não se dobra, não se revela, não se relaciona. Se a Bíblia apresentasse Deus apenas como Deus, uma divindade que exige respeito, que é poderoso, que é criador, mas Jesus aproxima um pouco mais esse ser que nós chamamos de Deus
quando aqui na oração, no versículo 5, ele diz: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhos peçais. Jesus apresenta a figura do Pai como um ser relacional, de Deus como um Pai que é relacional, que conhece as necessidades, porque ele diz: o teu Pai sabe do que você precisa. Para conhecer a necessidade, alguém deve se envolver com a vida do outro. E Deus Pai se envolve com a nossa vida de tal maneira que Ele conhece as nossas necessidades. É um Deus presente, é um Pai que se faz presente na intimidade, que Ele diz: você vai fechar a porta e o teu Pai que vê em secreto te recompensará em secreto. É um Deus que está presente na intimidade. Geralmente, com a porta fechada, o que é que a gente faz? A gente geralmente mostra quem nós somos. Choramos, mostramos as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, confessamos os nossos pecados. Há um lugar de intimidade onde o coração pode ser aberto e nós podemos ser quem verdadeiramente somos, porque sabemos que há um Pai que vê em secreto e que recompensa em secreto. Então Jesus traz essa figura divina do Todo-Poderoso, onisciente, imutável, para uma relação íntima, próxima. E quando Jesus vai ensinar sobre a oração, ele diz: vocês vão dizer, quando orar, vocês vão falar: Pai Nosso, Abba Pai, Paizinho, Deus que se faz íntimo na figura paterna. Por isso eu creio que nós devemos orar agradecendo a Deus por ser o nosso Pai, que supre todas as necessidades de um Pai, em plenitude, completamente, que conhece a intimidade, portanto, se dispõe a caminhar conosco, que conhece as nossas necessidades, portanto, tem um relacionamento de proximidade, mas também que nos ensina qual o caminho da paternidade. E eu queria que nessa manhã nós orássemos agradecendo por isso, agradecendo a Deus por seu Pai, o legado que Ele deixou. E se você tem um legado ruim do seu pai, olhe para Deus Pai que supre as carências paternas que muitas vezes nós carregamos. Confie em Deus como um Pai cuidador, conhecedor, protetor, supridor, perdoador, salvador. Nós experimentamos muitas vezes carências paternas, mas o segundo momento de oração que eu queria que nós fizéssemos é pedir que Deus nos desse a graça, como pais que somos, ou como pais que seremos, de não olhar para os modelos sociais, mas olhar para o modelo paterno de Deus, porque, como diz um livro, né, o mundo precisa conhecer uma paternidade, o mundo precisa de um pai. Quando eu olhei aquelas crianças da comunidade, aquelas crianças precisam de um amor paterno, que infelizmente tem sido roubado por omissão, abandono, violência, e tudo isso. Precisamos pedir perdão a Deus também, porque também Jesus nos oferece um caminho de reconciliação. Se de alguma maneira nós temos sido mau exemplos como pais, ou nós temos criado uma sociedade que nega essa figura, Deus nos dá o caminho da reconciliação e reconstruir essa figura, porque o mundo precisa de um pai, precisa sentir o amor desse protetor, desse cuidador, desse conhecedor, desse pai íntimo, desse pai que supre, desse pai que ama e que perdoa. Amém, meus irmãos? E Deus nos dá essa possibilidade. Queria que você ficasse de pé, você que está em casa também, quisesse compartilhar seus pedidos de oração conosco, de gratidão a Deus também, você pode colocar no nosso chat. Todas as terças-feiras nós estamos em oração também, e queria que nós orássemos por isso. Agradeça a Deus, louve a Deus pelo Pai que Ele é, e também ore para que o Senhor nos dê essa figura paterna mais presente. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Nós podemos ir ao Senhor não com medo, não inseguros, não
com medo de receber castigo, porque muitas vezes nos foi legado uma figura de um Deus Pai que é castigador, que é rancoroso, que é duro, que estende a mão para castigar. E Jesus Cristo nos mostra um Pai amoroso, que se alegra com os seus filhos, que conhece a intimidade do coração, a ponto de saber quais as necessidades, mesmo antes de sabermos, que nos presenteia com sua graça, com sua misericórdia diariamente, que nos dá o seu perdão quando arrependidos nos colocamos diante dele, que derrama sobre nós o amor de maneira transbordante, como está escrito em sua palavra, que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Um Pai que nos abraça por meio da sua palavra, que acolhe a nossa vida. Ó Deus, quantas vezes pessoas e nós mesmos enfrentamos carências paternas, queremos um abraço paterno, acolhedor, uma palavra direcionadora para as nossas vidas, que orientem a nossa jornada e a nossa caminhada, uma palavra que afirme a nossa identidade em Cristo. E Deus, o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, revela essa sua faceta tão amorosa que nós podemos nos aproximar dele dizendo: Paizinho. Na nossa fragilidade, nós podemos abrir a nossa boca e clamar: Abba, Pai, Pai amoroso, Pai presente, Deus que Pai que não abandona, que não usa de violência, de maldade. Senhor Deus, nesse Dia dos Pais que nós celebramos no Brasil, nós agradecemos essa figura paterna revelada em Jesus Cristo, que promove, ó Deus, essa caminhada segura, confiante que temos no Pai amoroso. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê em secreto, recompensa em secreto, o Senhor supre as nossas necessidades. Podemos orar: Pai nosso, que está nos céus, mas que está entre nós. Senhor, nós também oramos por aqueles que enfrentam o desafio da paternidade. Pedimos a graça do Senhor sobre homens que têm se levantado para assumir esse lugar com responsabilidade, para assumir esse lugar com integridade, para assumir esse lugar com temor e tremor, mas fazem isso não olhando para qualquer tipo de modelo, fazem isso olhando para este Pai revelado em Jesus Cristo. Abençoe na sua jornada, na sua caminhada, fortaleça-os, renove-os, dê-lhes um coração cheio de fé, de graça, de sabedoria, olhando sempre para o Pai, o Deus Pai, que também ensina a ser Pai. Oramos também para que haja reconciliação com essa figura, Senhor, muitas vezes tão mal usada, de forma tão irresponsável, que abandona, que usa de violência, que usa de maldade e que deixa tantos homens, tantas crianças, meninos e meninas, tanta gente solta aí pela omissão. Tem misericórdia e promove reconciliação com a figura paterna, a fim de que nós sejamos um povo que sabe o que é a paternidade, a partir do Deus Pai, um povo curado, abençoado e amado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você pode se assentar. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem nós tivemos mais uma atividade na comunidade, como eu disse, nós temos apoiado e foi uma bênção. Muita gente trabalhando, doando, enfim. A nossa meta eram 3 meses assistir 150 famílias, mas Deus tem nos abençoado e nós temos assistenciado 250. Ontem foram 260 famílias. Uma cesta básica, uma caixa de ovos, proteína e 2 sacolas de frutas, verduras e legumes. Foi uma bênção. Então o pessoal veio, montou. Essa igreja aqui estava cheia de comida, aqui, lá fora, o pessoal montando. Graças a Deus pela sua cooperação, oração, contribuição, a todos que estão conosco, têm estado com a gente. Nós temos tido parceiros assim muito fiéis. O condomínio aqui, o Grande Aviana 2, a sociedade de amigos do Grande Aviana 2 tem nos apoiado. O clube de futebol aqui da região de Cotia, o 11 de novembro, irmãos e irmãs, tem sido muito gostoso fazer esse trabalho. Foi um dia bastante trabalhoso, mas foi um dia de muita alegria, porque vimos muitas famílias felizes por receberem comida à mesa. Além do pão colocado à mesa, oramos ali, testemunhamos de Jesus. Isso tem sido
uma alegria muito grande para todos nós. E por que isso tem acontecido? Porque cada um de nós temos contribuído, você tem contribuído e Deus tem multiplicado isso. Eu sempre costumo pensar no pão e no peixe, né? 5 pães, 2 peixinhos. Quando colocamos nas mãos de Jesus, Ele multiplica e se transforma isso em alegria, bênção e honra ao seu nome. Então, peço que você continue contribuindo como uma consciência de mordomia e de boa administração daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Agora a Bíblia diz que nós devemos fazer isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você vai fazer a sua contribuição, seja aí pelo QR Code, pelo Pix, pela nossa conta bancária, ou seja aqui, depois se você quiser colocar no gasofilácio, faça isso com alegria, com generosidade, e pergunte a Deus como você deve contribuir e quanto você deve contribuir. E assim, com certeza, Deus continuará abençoando a sua obra através da sua vida e continuaremos alcançando muitas e muitas pessoas, que essa é a nossa missão. Deus abençoe você. Enquanto contribuímos, vamos louvar ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar. Não vejo razão que não possa ver agora em teu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Agora foi. Parabéns aos papais que estão aqui ou estão nos vendo em casa. Deus nos abençoe nessa tarefa. E hoje eu gostaria de falar para os pais. As mães podem ouvir também. E quem não é pai também pode ouvir, que eu acho que serve para todos nós. Mas especialmente aos pais. Então, e um capítulo clássico para isso é o Salmo 127. Então eu queria que vocês abrissem o Salmo 127 e eu vou ler. Interessante, né, que é um salmo de Salomão. Muito obrigado. Eu vou ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava.
não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queria falar sobre ser pai. E eu queria orar agora e convidar você a orar comigo. E se tanto pais como mães, como qualquer outras pessoas, fazerem um compromisso de dizer, eu quero pegar alguma coisa para transformar a minha vida, hoje. Isso aqui eu aprendo, eu ouço muita coisa, eu aprendo menos, mas alguma coisa me transforma, menos, uma ou duas. Então, pega uma ou duas coisas para transformar a sua vida, tá bom? Ouça tudo, retenha quase tudo, mas transforme alguma coisa. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, que a Tua palavra possa estar bem fundamentada e possa ser uma espada de dois gumes, Senhor, cortando alma, espírito, que possa chegar no nosso coração e ser capaz de transformar nossas vidas. Principalmente dos pais aqui, em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Primeira coisa, a prosperidade do nosso lar, a segurança do nosso lar, as realizações nossas são presentes de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que sair daqui pensando, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, as realizações, a prosperidade, a felicidade, o que acontecer no nosso lar são presentes de Deus. Aqui está dizendo que em vão vigia a sentinela, tinha sentinela, mas em vão vigia a sentinela. Tem outros textos que complementam. A Bíblia, ela tem, sempre que ela fala que Deus é soberano a todas as coisas, ela também fala que nós temos alguma responsabilidade. Então, eu marquei aqui Salmo 31, 24, olha só, no mesmo livro de Salmos, está dizendo, sede fortes e revigore-se o vosso coração. Então, sede forte, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, vós todos que esperais no Senhor, sedes fortes e revigorar o coração. Mas se eu vou esperar no Senhor, por que eu preciso ser forte? Porque a Bíblia, ela fala, sempre ela tem esse, um paralelismo, alguma coisa que está um acompanhando o outro. A Bíblia toda é recheada disso. Em Filipenses 2, 12, 13, também diz assim, assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, com temor e tremor, vamos desenvolver o que nós temos. Vamos investir no que nós temos. Agora o versículo seguinte, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele que efetua o querer e o realizar, mas eu tenho que, com temor e tremor, desenvolver a salvação. Então, dois pontos que eu queria começar hoje falando. O primeiro, a prosperidade, a segurança, a felicidade, as realizações são exclusivas presentes de Deus. E dois, temos que lutar pela prosperidade, pela segurança e pela felicidade do nosso lar. São as duas coisas que caminham juntas. Temos que lutar por isso. Então vamos lutar. Na hora que eu recebo e vejo, puxa, que lá que eu tenho, foi graça de Deus. Mas eu lutei. Então a educação dos nossos filhos, eu quero falar hoje para os pais principalmente, é graça de Deus. Além de graça de Deus, é um investimento que eu vou fazer planejadamente. Algo que eu vou fazer planejadamente. Eu queria colocar paralelo aqui em Efésios 5. Vamos lá para Efésios.
15 em diante, que diz assim: portanto, ele está falando já tem vários argumentos teológicos, e aqui ele começa uma parte prática da carta, então ele está concluindo: portanto, vede prudentemente como andais. Presta atenção, ele está falando. Presta atenção. Ele está falando para nós, falando para a igreja de Éfeso, e está falando: vede prudentemente. Presta atenção, que eu vou falar uma coisa importante agora. Presta atenção. Vede prudentemente quando andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécio é aquele que não leva Deus a sério. Nécio é aquele que não liga para Deus. Nécio é o tolo, aquele que vive independente de Deus. Mas como sábio é aquele que o princípio da sabedoria diz é o temor do Senhor. É aquele que tem a mente do Senhor, que enxerga como Deus enxerga. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não como nécios, como sábios, mas remindo o tempo. E aí eu quero falar principalmente para os pais. Para as mães também, mas para os pais. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É salvar o tempo. O nosso tempo está sendo perdido muitas vezes, porque não investimos nas coisas que têm importância. E hoje, como Dia dos Pais, eu quero falar para os pais: remir o tempo com seus filhos. Ontem eu estava em Atibaia com meus netos, meu neto e minha neta, mas o meu neto, ele me chamou e ele queria fazer um teatrinho para mim. E eu tinha coisa para ler, estava com um livro que eu estava importante ler, eu estava querendo tanta coisa importante para fazer. E eu fiquei uns 40 minutos ele fazendo teatrinho de marionete para mim. E eu pensei, esse tempo nunca mais vai voltar. Ele vai crescer, vai embora. Nossos filhos vão embora. E aquele tempinho que você põe como sem importância, é importante. É remir o tempo. Ler o livro, eu levo depois. Eu tenho 3 livros para ler lá que eu posso ler hoje, amanhã, depois, não estou mais com ele. Então, remir o tempo. Você já pensou isso, em salvar o tempo que você está tendo? Eu já contei várias vezes a história daquele autor importante que ele tinha um pai, e esse pai era extremamente ocupado. E eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu essa história. Mas não tem jeito, né? Eu sou pastor aqui há mais de 15 anos, vocês vão ouvir a mesma história várias vezes. E ele lembrava do seu pai num dia de pescaria. E foi um dos momentos mais importantes que ele teve com o filho, com o pai, porque o pai era uma pessoa extremamente importante. E aí, o pai morreu, ele foi desfazer as coisas do pai, e quando ele pegou um diário do pai, e ele falou: vou procurar isso que é o mais importante que foi na minha vida, que meu pai fez. E ele achou, e estava escrito assim: hoje saí com meu filho para pescar, ponto. Um dia perdido. Como nós não sabemos remir o tempo. Trabalhamos às vezes 14 horas por dia. Fazemos isso, aquilo outro por pessoas, mas temos nossas prioridades são tão jogadas às traças. Então, remir o tempo, andar como sábios, isso aí é para nós, pais. Não é perder tempo estar com os filhos. Não é perder tempo agendar o seu tempo com seu filho. Isso vai trazer dividendos para o resto da vida.
E não interessa a idade, se é criancinha, se é maior. Meu neto tinha 5 anos, tem 5 anos. Mas se tem 20, 50 anos, 40 anos, vale a pena investir tempo neles. Agora, um pouquinho para frente, ele vai falar especificamente com os pais, aqui em 6, versículo 1 a 4. Olha só, no Efésios 6, 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina de amoestação do Senhor. É interessante que Paulo, ele usa palavras aqui que não tem no português, mas a palavra que ele usa aqui, ele está falando, ele traduziram por pais, então a gente fica interpretando, é pai e mãe, mas ele está falando pai, homem. Ele está falando para pai. Se você pegar no original, está escrito pai. Pai, homem, você é o líder daquela casa. Você vai chamar aquela casa para a vida espiritual. Você vai disciplinar o seu filho. Porque ele fala aqui, criai-vos na disciplina de amoestação do Senhor. O primeiro responsável para a disciplina em casa, para estabelecer limites em casa, para admoestar, para guiar, é o pai, não é a mãe. O pai não pode chegar e sentar e falar: querida, olha como é que está a criança, dá um jeitinho lá porque eu estou cansado de trabalhar o dia inteiro. Não. Agora que você chegou em casa, a função é tua, de disciplinar e de admoestar aquelas crianças, de admoestar o filho, chegar e falar: filho, é assim, filho, não é assim. A disciplina é pelo pai, essa palavra aqui é pai, é o homem. Estabelecer limites. O pai estabelece limites, que as crianças precisam de estabelecer limites, de ter seus limites. As crianças precisam ser disciplinadas, as crianças precisam de amor, e nesse sentido, não provoqueis os vossos filhos a ira. Eu fiquei pensando, o que será isso? Acho que tem muito a ver com respeito. Respeito ao filho como uma pessoa. Então eu estou criando algo que é a semelhança de Jesus Cristo. Como diz o Salmo 139, eu te vi ainda em substância ainda informe. Isso é muito bonito para quando está no útero da mãe e Deus realmente nos viu com substância ainda informe. No seu livro foram escritos todos os dias da minha vida, tudo escrito e determinado. Está escrito Salmo 139. Mas isso vale para a vida toda. Você pega uma criança de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, nós ainda somos substâncias informes na mão de Deus. É impossível você chegar para uma pessoa e falar: isso não tem jeito mais. Não. Deus tem, Ele é o oleiro que Ele está fazendo alguma coisa ali. Então essa substância ainda informe. Por isso que o pai, principalmente, e como o pastor Jafé falou, realmente a ausência do homem nessas comunidades é um negócio gritante, né? Não tem homem. A Érica estava falando também, não tem homem, uma comunidade que ela conhece, não tem, só mulher, e é um absurdo. Por isso que a nossa geração vai ser uma geração patológica, porque não tem a figura paterna forte de influência nos filhos. O filho tem que ver o pai e falar: eu quero ser como meu pai. E a filha tem que ver o pai e falar: puxa, como eu quero casar com um homem assim. É mole? A figura masculina é importante tanto para o homem como para a mulher. Isso aí precisa estar em culto. Por isso que a educação é algo que precisa ser estudado, orado, aconselhado, precisa ser planejada
planejar a educação dos filhos. Eu vou planejar, meu filho tem pequeno, eu vou planejar esse tempo com eles. Eu vou dar tempo de qualidade para eles. Meu filho já é grande, eu vou planejar tempo de qualidade com meus filhos. Meu filho já é adulto, eu vou procurá-lo e vou falar, vamos ter junto, vai criar, se não teve, vai criar uma amizade com eles. Então esse tempo é importante para eles. Pai, homem, essa é a nossa responsabilidade. O problema é que as nossas referências são referências de sucesso, mas de sucesso de um mundo caído, né? Basta dizer as nossas orações que fazemos a Deus. Senhor, que ele se forme nessa faculdade boa, que ele tenha um emprego, que seja diretor da empresa, que seja rico e que seja bonito. Essa é a nossa referência, é uma referência caída, né? Nós temos uma tirania do sucesso, e o sucesso que nós temos é o sucesso desse mundo, né? E quando os filhos eles seguem um padrão pré-estabelecidos por nós achamos que ele foi bem sucedido. A gente vê vários exemplos. Eu tinha um colega no colegial e ele foi por um caminho terrível de drogas, época do sexo, droga e rock and roll. E foi terrível mesmo, a vida dele foi muito, até os 30 anos ele foi alguns casamentos, e o pai, uma pessoa importante, foi difícil para ele. Ele tinha outro irmão. O irmão não, ele fez a melhor faculdade, mestrado, doutorado, e hoje é uma pessoa extremamente influente. Mas esse outro filho, que era o meu colega, ele se converteu depois. Ele se tornou um pastor, e ele tem um trabalho até hoje, ele já está com a minha idade, ele tem a minha idade, com pessoas carentes no interior. Ele é uma bênção. É uma bênção. Agora, o outro, não, ele se formou, mestrado, doutorado, é uma pessoa extremamente, mas está fora do Senhor. Ficou rica, extremamente rica, mas longe do Senhor, a família é longe do Senhor. Qual é o nosso padrão de sucesso? Então, nós ficamos equivocados com esse nosso padrão de sucesso. Nós ficamos equivocados, porque as nossas orações até são equivocadas no nosso padrão de sucesso, né? Se nós pensarmos em alguns exemplos da Bíblia, né? Por exemplo, você gostaria de ser mãe ou pai, os pais de João Batista? Se você pegar em Lucas 1, diz que se a pessoa ele vai ser inspirado, vai ser o precursor de Jesus, ele vai ser uma pessoa extremamente... Vou ler, né? Vamos ler, porque senão não fica... Lucas 1. Antes dele nascer, o anjo apareceu ao seu pai. Lucas 1. Disse, porém, o anjo, Zacarias, que era o pai dele, não temas, porque tua oração foi ouvida, ele já era velho e não tinha filhos. Isabel, sua mulher, também era uma velha, não tinha filhos, já tinha idade. Dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João, em ti haverá prazer, alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, isso eu não gostei muito, mas... nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá muitos ao seu filho. Não é bom ter esse filho, gente? Ele era filho do sacerdote, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes, provavelmente ele seria o sacerdote.
se não houvesse um nepotismo, naquela época já havia, né? Já havia era terrível, porque tinha Anás, o Anás e o outro sacerdote ficavam, eles punham o sobrinho, punham o filho como sacerdote, e aí o que aconteceu? João Batista teve que morar no deserto. Ele seria provavelmente o sumo sacerdote, mas foi injustiçado. E morreu com 33 anos de uma morte estúpida, que uma pessoa pediu a cabeça dele, o rei deu. Será que eu queria ter um filho que morresse com 33 anos? Dessa jeito? E ser mãe de Jesus, ser pai de Jesus, também não era ser fácil, não, porque Jesus, o Filho de Deus, foi, olha só, o Senhor disse a Maria: não temas, porque achaste graça, eis que conceberá a luz de um filho, esse será grande, será chamado Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, ele reinará para sempre. Puxa vida, esse é meu filho. Agora, é fácil ser mãe de Jesus? É fácil. Com 12 anos ele fica 3 dias perdido no templo. Imagina os pais desesperados para achar o filho, e quando encontra o filho, em vez de, se fosse eu, talvez já desse pegava a cinta e já podia pegar ele, mas hoje não pode mais. Mas o que o filho falou? Eu estava no lugar que eu devia estar, na casa do meu pai. Um menino de 12 anos. Aí os pais, a mãe e os irmãos vão lá querer pegar, porque acham que ele vai morrer, que os caras já estão tendo um levante contra ele, e ele está numa casa, queriam levá-lo à força para casa. E ele fala para os outros, não, e falam para ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele fala: não. Eles não são, minha mãe e meus irmãos estão aqui, são essas pessoas. Que insolência, gente! Vocês queriam ser mãe de Jesus? E com 33 anos, foi morto na cruz. Então, os filhos são herança do Senhor. Será que Maria, quando via Jesus na cruz, ou Isabel, ou Zacarias, não está isso na Bíblia, ficava pensando: essa é a herança do Senhor que Ele me deu? Mas os planos de Deus são abrangentes. Isso que deixa o nosso coração muito, muito, muito feliz. Porque é fácil você dizer que os filhos são herança do Senhor quando eles são pequenininhos, né? Quando você vai contar a história à noite para eles vêm para o teu colo, mas daqui a pouco eles são adolescentes, né? Ouvem aquela música terrível, trancados no quarto, e são insolentes. E aí você fala: será que essa herança é boa? Né? Mas tem um milagre, gente. Os filhos vêm para transformar as nossas vidas. Os filhos nos arrancam para a oração. Os filhos nos arrancam para estar mais perto de Deus, na dependência de Deus, porque nós não temos como traçar a vida dos nossos filhos. Graças a Deus por isso. Eles são planos do Senhor. Eles vêm muitas vezes questionar a nossa fé, questionar a nossa futilidade, nosso amor, nossa esperança. Um dia meu filho pegou a Bíblia dele, os livros que ele lia sobre Deus, e jogou. Nós tínhamos um lixo assim da cozinha, que ainda tem lá, aquele lixo podre, né, que está cheio de coisa ruim lá. E ele pegou, jogou tudo ali e falou assim: se ser crente é que nem você, eu não quero ser mais. Isso questiona, nos faz ver onde eu estou, como é que eu estou, a minha dependência de Deus, porque essa criança é herança do Senhor. Esse adolescente é criança do Senhor.
Por isso que os filhos nos arrastam para o Senhor, nos arrastam à dependência de Deus, nos arrastam de volta à compreensão de que nós não somos senhores da vida. Quando nós temos filhos entre 20 e 30 anos, entre 30 e 40, nós somos senhores da vida. Nós mandamos. Eu sou o que sou. Né? Mas depois que eles crescem, nós vemos que não, eles são senhor. O único senhor deles é o Senhor, não sou eu. Ele é Deus que determina isso para eles. Nós temos que ver, mas eu gostaria de mais 5 minutos. Você pegar as pessoas da Bíblia, nós olhamos as partes boas e esquecemos as partes ruins. Por exemplo, se você olhar Davi, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós exaltamos isso, mas nós esquecemos que ele foi adúltero, assassino, péssimo pai. Ou seja, ele foi os dois. Pega Moisés, né, o pai da fé, fez umas bobagens na vida dele. O Abraão, eu estou falando, né? Desculpa. Moisés também. Moisés era iracundo. Mas todos eles tinham seus problemas. Como nós temos e nossos filhos têm, mas existe um propósito de Deus na vida de todos eles. Um propósito que Deus fez para Abraão, que foi criar o seu povo e ter o seu povo. Moisés livrar, por mais iracundo que ele fosse, livrar o povo da terra do Egito. Ele não era perfeito, mas era isso. Fez José, com 17 anos, ser vendido como escravo e ficar até os 30 anos, até presidiário ele foi. Imagina Jacó, o pai de José, olhando o seu filho, que pensava que estava morto, e falando: o que aconteceu? Herança do Senhor é isso? Esse é o presente que Deus me deu? Mas o Deus tem um plano que nós não conhecemos, para nós e para os nossos filhos. E nós não podemos atrapalhar esse plano, e temos que confiar em Deus que esse menino que talvez hoje, como aquele meu amigo, esteja em drogas, esteja numa vida difícil, esse menino talvez seja uma bênção para recuperar outros, porque está lá em 2 Coríntios 1, né? Para nós consolarmos os outros com as mesmas consolações que nós recebemos. Então nós não sabemos, é um mistério de Deus os nossos filhos. É um mistério que Deus está preparando essa pessoa para ser semelhante a Ele e ter um ministério e fazer a sua obra. E a gente não pode falar: Senhor, o Senhor errou, olha só como está meu filho. Essa herança que o Senhor me deu, não sei não. Não queria essa herança não, é a herança do Senhor. O fruto do ventre, seu galardão, isso é galardão, é fruto do ventre, é alguma coisa que Deus está dando. Então vamos encarar, como falou Efésios, como Paulo falou, vamos encarar com sabedoria os nossos filhos. Sabedoria de que Deus não acabou a sua obra ainda. Essa obra está sendo burilada e está sendo aperfeiçoada. Então eu queria terminar e peguei 4 frases para que nós levemos para casa. Primeiro, queria convidar vocês a encarar os filhos como dádiva de Deus. Não interessa o problema que ele está dando hoje, ou que ele deu, ou que vai dar, né? Dádiva de Deus. Eles são como presentes de Deus para nós.
encarar os filhos, não interessa quanto, como, eles são um presente de Deus. Eles são meios da graça. A graça de Deus está sobre eles e está sobre nós, nos transformando com eles. O sofrimento gera transformação. E eu acho que não tem muita coisa que, como Deus deve ter sofrido muito quando Jesus morreu, nós sofremos muito pelos nossos filhos. Esse sofrimento traz aperfeiçoamento para nós. E esse aperfeiçoamento para nós vem muitas vezes para os nossos filhos. Nós temos experiências alegres, divertidas, outras tristes, porque a graça não exclui sofrimento. Então, se pegar nossos filhos, nós temos várias experiências, tristes e alegres. Mas isso tudo é graça. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos promessas quanto a isso. E isso vai para os nossos filhos. Então, vamos encarar nossos filhos como dádivas de Deus. Sempre. Porque eles estão lá para nos transformar e eles vão ser transformados para uma bênção. Vamos orar por isso. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor fez muitos de nós pais. E que nós possamos agendar, ter tempo, fazer planos para criar nossos filhos e para conviver com nossos filhos que já estão criados. Mas nós possamos forçar relacionamentos de amor com os nossos filhos, desde a tenra idade até a idade adulta, Senhor. Que nós possamos ver Jesus Cristo sendo formado nessas crianças, Senhor. A imagem de Jesus Cristo sendo vista na vida dos nossos filhos, e que eles vejam essa imagem em nós, Senhor. Ó Deus, eu peço isso hoje, nesse Dia dos Pais, e que nós como pais, como o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Ti, nós temos uma responsabilidade especial com os nossos filhos. Nós como pais, homens, ajuda-nos a sermos o sacerdote da casa, Senhor. É lógico que se não assumirmos, o Senhor vai comissionar a esposa, alguém, mas nós somos os primeiros comissionados a isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Vamos... Pode se colocar em pé. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Bom domingo a todos. Feliz Dia dos Pais. Bom almoço. Nos vemos no próximo domingo.